Essa lei de não poder prender o cara no século XXI é lamentável. Aliás, em qualquer momento é lamentável. Nós estamos falando de um mundo evoluído, democraticamente evoluído, que a gente prejulga não tenha mais currais eleitorais e nem perspectiva de se mandar prender alguém porque vai votar nesse ou naquele. Aliás, devia prender mesmo quem votasse em alguns caras aí. Tem alguns caras que deviam ser presos por votar em alguns ladrões, vagabundos, safados que existem nesse país. Aliás, o candidato devia ser preso antes da eleição, alguns candidatos. Tem acontecido, mas muito pouco. Alguns se deram a liberdade de serem presos antes da eleição, o que foi muito bom para o período democrático brasileiro, porque são caras de altíssima periculosidade e a gente não pode esquecer que a cada dia que passa, a cada momento que passa, o crime organizado se mete nas eleições do país inteiro, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Essa lei é uma lei ultrapassada, esdrúxula, ridícula, em que o cara mata uma pessoa, se não for preso em flagrante, ele fica em liberdade, teoricamente para poder votar. Isso é um absurdo. Isso é uma excrescência que existe dentro do nosso Código Penal, velho, ultrapassado e absolutamente, absurdamente inadequado para a situação de violência que a gente anda no país. Quando a gente quer evoluir com um pacote de leis que seja o mais próximo da sociedade, respeitando os princípios do direito, de que você aplicando a pena, você recupera o réu e não recupera coisa nenhuma no Brasil, isso é que devia ser visto. São Paulo tem a maior população carcerária do Brasil, disparada, a maior população carcerária e uma das maiores do mundo. O Brasil é o país que mais prende depois de Estados Unidos e China, ao que parece. E São Paulo tem simplesmente o maior número de presos aqui. Então não adianta só prender, você teria que recuperar, mas pela inadequação do Estado brasileiro, do Estado de São Paulo, do Brasil em si, nós criamos o PCC, o Comando Vermelho, e as cadeias são comandadas, na sua maioria, até em algumas prisões de segurança máxima, pelos bandidos que deitam e rolam dentro das cadeias, emitindo ordens de ataque a banco, como aconteceu em Araraquara, e outras cositas más. Não é? Então é inadmissível você pensar numa lei ultrapassada e retrógrada dessa nos dias de hoje. É inadmissível, é lamentável. Com o crime cada vez mais dentro da política, e eu disse um dia, a gente não sabe onde o crime está se enraigando, agora está ficando claro que o crime está cada vez mais enraigado nas eleições municipais, estaduais. Tomara que não chegue no ponto mais alto do país um dia, mas é triste e lamentável. Essa lei devia ser, como muitas leis do país, jogada no lixo, em favor da preservação da vida, não é? Em favor da preservação do que tudo que é legal nem sempre é justo. E se existe uma lei que é lei, mas não é justa, é essa daí. Isso é uma excrescência, é um absurdo. Não dá para se admitir algumas coisas dessas. Aliás, é aquilo que eu falei, tinha que prender alguns candidatos antes da eleição. E alguns eleitores por votar neles também. Porque se você vota num bandido, tem grande chance de você estar colaborando com o crime organizado para eleger um bandido. E esses caras vão se elegendo. É só você ver o número de caras com um monte de processos já transitados em julgado, em segunda instância e daí por diante. Os caras continuam lá com a boquinha deles. Por quê? Porque não tem reforma política também no país. Esses políticos mantêm essas leis. E não adianta aquilo que eu falo, não adianta o cara ser bom político, cara. Que adianta o cara ser bom político se do lado dele tem um picareta, um vigarista, um vagabundo, e ele vota leis favoráveis para que o picareta, o vagabundo, o sem vergonha, o safado continue sentado do lado dele. E aí um princípio bíblico, diz-me com quem tu andas que eu direi quem tu és.
Não adianta nada você ter um monte de Judas sentado do seu lado, se você é um bom cara, se você não rouba, se você é um cara que foi eleito para trabalhar pelo povo e trabalha pelo povo, mas se o cara que está do seu lado é ladrão, vagabundo, sem vergonha e rouba o povo, você vai votar a lei a favor dele? Não é? Lamentável, dele e dos piores criminosos do país, porque por uma ajeitada que deram de um cara lá de Minas Gerais que perdeu a eleição no primeiro turno para o Calil, de um artigo do Código Penal que o Moro estava tentando mudar, o ministro Marco Aurélio se fundamentou nisso e soltou o André do Rep. Com certeza esse artigo não foi pensando no André do Rep, foi pensando em algum parlamentar, que nem o Gedel, que nem o Cunha, que nem esses caras que pudessem se aliviar com essa questão. Aécio Neves, e tantos outros que tem lá dentro e que deviam estar na cadeia há muito tempo. Esse é o grande detalhe. E aí você favorecendo o sujeito ladrão que está dentro do Congresso, o sujeito vigarista que está dentro do Congresso, você favorece o criminoso comum e criminosos de altíssima periculosidade. E essa lei é tão burra que não vale a pena a gente falar nela, né? Além disso, nós tivemos o ataque em Araraquara, que foi um ataque terrível. De novo, o crime simplesmente tira sarro na cara da sociedade, e eu espero que a polícia tenha uma resposta pronta a esses crápulas, a esses canalhas que continuam matando, que continuam usando de força letal, que continuam atacando bancos, simplesmente passando por cima da lei, da justiça e da polícia. Mas a polícia vai responder no momento certo, já deve estar respondendo, já deve ter serviço de inteligência reservado de polícia trabalhando para prender esses canalhas que não podem voltar à época do cangaço, não, em que os caras entravam na cidade e dizimavam tudo e pronto, acabou. Nós estamos no século XXI. Esses caras têm que ser parados. Ah, mas o cara tem ponto .50. Mete ponto .50 neles também, não é? E além disso, o que está fazendo a polícia federal, a polícia estadual, a Receita Federal, o que estão fazendo essas autoridades em combater o crime organizado de forma inteligente, né? Na bala quando é preciso. Quando vai estourar esses bunkers de mansões desses bandidos que o doutor Seco, delegado da Polícia Federal, em entrevista exclusiva a nós, disse que, olha, o crime organizado não está vivendo nas comunidades, hein? Ali é soldado do crime organizado. Quem manda do crime organizado está vivendo em grandes mansões. Ontem a gente mostrou isso de novo. Os caras andando de Ferrari, os caras andando de Lamborghini, os caras com altas mansões. No processo de lavagem de dinheiro, eles aproveitam para levar uma vida nababesca. Curta, mas nababesca. Porque não pense você, garoto aí, que é jovenzinho, que porque esses caras andam de carrão, né, moram em grandes casas, a vida deles vai longe, não. Pelo contrário, ou eles morrem em embate por disputa do crime dentro do crime, porque o crime é mau, o crime é o lado mau da sociedade, ou eles morrem em embate com a polícia ou vão para a cadeia. Se é num país sério mesmo, eles ficam na cadeia o resto da vida. Quando prende aqueles barões do crime, o cara tem direito a banho de sol um pouquinho por dia e nunca mais sai na cadeia. Ele toma perpétua, que já diz o nome, perpétua é para sempre, e mais 400 anos para garantir. Né? Você vê o caso do El Chapo e grandes barões do crime, o Noriega, e grandes barões do crime organizado no mundo. Aqui devia ser assim também, entendeu? Mas não é, infelizmente não é. De repente um juiz do Supremo, baseado numa lei esdrúxula, um artigo de lei esdrúxulo, metido numa lei que tinha boas intenções, solta-se um dos maiores criminosos que o mundo conhece no tráfico de drogas na América do Sul, que é o André do Rep. Tá? Então isso é um absurdo. Então esse princípio básico de que você bota alguém na cadeia e ele sai recuperado do outro lado é mentira. Quem manda na cadeia é bandido. A maior prova disso aí o que eles fazem em relação a ameaçar autoridades, a partir para cima de quem combate o crime organizado com ordens vindas de dentro da cadeia.
né? E o outro princípio do direito é que a aplicação da pena visa manter o equilíbrio da sociedade, e é o princípio coercitivo. Se você cometer um crime, você vai para a cana, também não funciona. Não funciona absolutamente nada. É porque o bandido já não tem mais medo de ser preso ou de ser julgado, já tem banca de advogados esperando quando ele é preso na porta da delegacia e já entrando com habeas corpus. E o crime organizado, se você não sabe, já financia um monte de moleque aí para se formar advogado e trabalhar para o PCC. Então, a situação do país é terrível. Fora isso, daqui a pouco a gente tem uma entrevista com o prefeito Bruno Covas e outra com o Guilherme Boulos daqui a pouquinho, na sequência do programa. RB fechada com você.